Boa madrugada a todos. Que essa madrugada seja uma madrugada, como o nosso irmão disse, né? De reflexão, de comprometimento, de renovação. Nós precisamos muito dessa renovação. Agora, eu vou pedir uma gentileza para vocês, ó, muito importante. O tema que nós vamos falar hoje é praticamente assim impossível a gente falar sobre Josué, sobre esses acontecimentos que tiveram aqui, principalmente nesse episódio, sem a gente ler e reler e meditar e pensar. Então, por gentileza, depois medite, pega a Bíblia depois, anote, pega um caderninho depois e faça suas anotações, vá para um cantinho, converse com Deus, porque o que está escrito aqui no livro de Josué, nesses episódios, é coisas assim que muito diferente que aconteceu em outros efeitos, como, por exemplo, parar o sol e parar a lua, concordam? É muito, olha, gente, foi alguns acontecimentos muito diferentes. E não é simplesmente o acontecimento para ficar lá no passado, ficar lá num tempo atrás. São coisas que refletem ao dia de hoje, né? Então, nós precisamos muito. E por mais que o Espírito Santo que vai estar falando, eu só vou estar transmitindo para vocês, eu temo que não seja eficaz na luz do conhecimento da palavra para cada um de nós, pelo menos para a minha vida. Eu preciso ler mais o contexto. Bom, eu vou pedir a permissão para vocês, meus queridos, para a gente abrir aqui um PowerPoint para ter uma ilustração. E nesse PowerPoint aqui, deixa eu abrir ele aqui, pronto. Ok, deixa eu minimizar aqui o rostinho de vocês na minha tela para mim conseguir enxergar vocês e tudo jóia. Nem eu estou me vendo, mas pela graça de Deus vai dar tudo certo. Então, nós vamos falar sobre Patriarcas e Profetas, capítulo 47, que é a aliança com os gibeonitas, né? Como que foi que sucedeu essa aliança. E para a gente quando eu comecei a ver essa matéria, eu de imediato pensei: "Não, eu tenho que trazer para mim um contexto de hoje, se existe alguma coisa que se refere o que aconteceu". Então, nós vamos decorrer primeiro, antes de entrar na palavra de Deus, eu vou pedir permissão para vocês, para a gente entrar no contexto sobre o texto, certo? Que é o consulado e embaixadas. Tem diferença? Não tem? O que é um consulado? O que que é uma embaixada? O que que um representa e o que que o outro representa? Na síntese, o consulado ele trabalha com o indivíduo, com relação àquilo que cada um de nós, ou cada pessoa, ou estrangeiro, precisa. Como traz aqui o texto, trata principalmente nos consulados, trata principalmente dos casos envolvendo cidadãos brasileiros no exterior, com repatriações, prisões, hospitalizações, mas também presta serviço tanto a brasileiro como estrangeiros, como a emissão de visto, legalização, documento, emissão de passaportes, entre outras funções. Então, são consulados que atendem às necessidades daqueles que estão em trânsito e estão nos outros locais, ok? E a embaixada? Como que funciona a embaixada, né? Principalmente aqui no Brasil. Por outro lado, tratam dos assuntos da política externa brasileira, né? Como aqueles relacionados ao meio ambiente, comércio, cooperação. Assim, as embaixadas possuem apenas uma representação em cada país, geralmente instaladas na capital para facilitar a comunicação com o governo do estado. Ou seja, então por aqui a gente começa a ver que o consulado é para tratar individualmente para resolver as questões dos indivíduos e as embaixadas são acordos, são tratados, são posicionamentos de cada país, de cada povo que representa aquele estado, ok? E o Brasil, como que o Brasil está nesse ranking? O Brasil tem muitos embaixadores. Nós
estamos aqui no verdinho, né? E o resto do mundo todinho azul aqui. Só que tem alguns que estão cinza, tá vendo? Alguns cinza. Esse cinza aqui, ele praticamente são 56 países, 56 estados, onde que o Brasil não tem representação de embaixadores. E o Brasil, da América Latina, é o país que mais tem embaixadores. Hoje nós temos 138 embaixadores. Quer dizer, 137, porque os Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, foi destituído o embaixador de lá. Por quê? Porque o embaixador é algo que representa o país. Então, assim como o presidente, o Itamaraty, o Senado, eles passam o nome. Por exemplo, o que está acontecendo nesse momento? Então, está se estudando um nome para fazer um embaixador nos Estados Unidos, ok? Que foi destituído o embaixador de lá. Como que é tratado isso? Então, esse embaixador, ele é passado o nome dele e levado para os Estados Unidos, que lá nós estamos sem um embaixador. Aí o pessoal de lá, eles vão analisar essa pessoa, esse indivíduo, para ver se ele é uma pessoa de confiança, se ele é uma pessoa que realmente trata aquilo que o país, de ambos os lados, vão ter uma conversa, vão ter um diálogo. Ok. Aí o país de lá dá ok. Aí vem para cá, o Itamaraty reúne aí toda a nossa estrutura, né, os senados, e aí sabatina o nome dessa pessoa. Ele não é espião, ele não é uma pessoa que descaracterize a formação, não, tudo bem. Então, aí sim é aprovado, e essa pessoa, então, se muda para aquele país, e lá ele vai ter todas as tratativas de um diplomata. E olha só, e um diplomata, ele não pode, os agentes diplomáticos e membros também deles, eles não podem ser presos, ele tem a imunidade absoluta e nem detido por algum processo, alguma coisa que acontece aqui no Brasil. Então, se tiver algum embaixador de outro país aqui no Brasil, ele não pode ser preso ou julgado de qualquer maneira, assim como os embaixadores do Brasil em outros lugares também. Só para a gente entrar mais na questão do contexto, tá? Quando um diplomata passa no raio-x do aeroporto, lá no posicionamento, aliás, ele nem passa no raio-x. Ele é permitido não passar no raio-x, e as malas deles, a mala do representante, né, do diplomata, ele não pode ser inspecionada. Por quê? Porque se entende que aquilo que ele está trazendo na bagagem tem interesse ao país dele. Ele está representando o país dele. Então, ele é um embaixador, é um diplomata, e ele está representando o país. Somente o pessoal da fiscalização lá nos aeroportos, ele somente pode abrir essa mala se ele tiver certeza, a comprovação que lá tenha algum objeto que vá correr risco à aeronave, ou que seja alguma coisa de tráfico de entorpecentes, alguma coisa assim. E para isso eles têm que ter a certeza que isso vai acontecer, diferentemente dos outros passageiros, que ele pode desconfiar, achar ou ter dúvida e já pedir para abrir a bagagem dele, ok? Então, fizemos aqui uma contextualização sobre embaixadores, né, do que nós temos, e agora nós vamos entrar na história, né, na aliança com os gibeonitas. Isso está em Josué 9:3. Eu vou precisar ler algum texto, então eu vou tentar falar alguma coisa, eu vou precisar ler algum texto também. Então, se você puder acompanhar aí no livro de Josué, capítulo 9, versículo 3, nós vamos, no contexto principal, nós vamos ficar aqui no capítulo 9 de Josué, aí depois nós vamos um pouquinho para frente, lá para fazer o encerramento, certo? E aí nós vamos aqui abrir. Capítulo 9, versículo 3 do livro de Josué. Se você puder acompanhar aí na palavra de Deus, diz assim: Contudo,
Quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a envi- um ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos, vasilhas de couros velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos a uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Vamos dar uma pausa aí. Bem, então o cenário era esse. Eles tinham acabado de chegar de Siquém, certo? Josué com, né, todo o povo, né, eles tinham ido a Siquém e eles tinham chegado ao acampamento, e quando eles chegaram no acampamento, chegou logo depois esse povo aí, essa turma, esses representantes, esses embaixadores. Só para a gente pegar a questão do acordo, olha só, Siquém era uma terra que é muito importante com relação ao âmbito religioso, porque lá estão os ossos de José, do Egito, Abraão. Siquém é uma terra de muita consideração. E naquela época também era de muita estratégia com relação ao posicionamento para Josué e todo o povo. Ou seja, se eu for fazer um gancho com relação a essa história, eu posso ver que o que se sucedeu depois é porque eles chegaram de um local que eles estavam tranquilos. Quem sabe Josué e os líderes, né? Eles estavam acreditando que tudo estava bem, acreditando que estava tudo certo. Sabe aquele momento da tua vida que você está tranquilo, que você acha que não tem problema nenhum e está tudo bem, e aí de repente acontece alguma coisa, porque a gente relaxa, porque a gente não anda conforme é para andar, que é orai e vigiai, sem cessar. E nesse momento, nesse cenário, Josué e o povo estavam assim, desconfiados, sim, mas eles não estavam completamente orando e vigiando. E aí chegou esses cidadãos aí, os gibeonitas, e começaram a falar para eles: olha, nós viemos de longe, né? Os nossos líderes lá pediram para a gente vir aqui, porque eles ficaram sabendo da história de vocês, né? Das lutas, das guerras que já venceram, né? Josué e os guerreiros já tinham ganhado 2 batalhas, uma delas foi Ai, na cidade de Ai, e aí eles ficaram desconfiados nesse momento. E aí eles perguntaram para o povo, né, para os gibeonitas ali, para os seus embaixadores, falaram, escuta, mas espera aí, mas vocês não são daqui mesmo? Não moram aqui entre a gente, perto daqui? Por quê? Por que que eles ficaram desconfiados? Porque Deus tinha dado uma ordem para que todo aquele povo idólatra, o que é um povo idólatra? Aquele que tem luz de conhecimento, aquele que recebeu uma informação com relação, por exemplo, ao Êxodo 20, que lá transcreve a base da, do posicionamento ético de um relacionamento com Deus, onde ele fala o que é adoração e para quem é adoração, e esse povo idólatra, eles não estavam seguindo isso. Então, Deus, depois de muito explicar, de muito falar, de muito tentar resgatar esse povo, eles não quiseram, não escutaram. Então, Deus falou para Josué, ele falou, olha, por a terra prometida, onde você passar, você vai eliminar todo o mal pela raiz. O que é isso? É fazer com que não tenha idólatros, não tenha nações que vão atrapalhar ou que vão lá na frente minar na cabeça das suas crianças para eles não adorarem ao Deus verdadeiro, adorar outras coisas. E aí aconteceu que esse povo
começou a explicar para Josué que eles eram de fato de longe, mas só que eles não responderam a pergunta que Josué já tinha feito ali pontualmente. Mas escuta, deixa eu perguntar de novo para vocês aqui. Vocês não são daqui? Da onde é que vocês são? Quem é vocês? E aí esse povo, olha aqui as nossas vestes, nossos pães, nosso pão aqui está seco, olha as nossas sandálias, estão velhas, estão um monte de coisa, tal. E começou a explicar muita coisa, e Josué ali, junto com os outros, ficaram até desconfiados, mas em virtude do que eles viram, em virtude do que eles ouviram, eles fizeram um acordo. Josué fez um acordo com eles, que eles não iriam, que eles iriam poder viver ali no meio deles e que eles não iriam atacar, não iriam destruir, não iriam eliminar aquele povo, né? E aí o que aconteceu? Voltou tudo para tranquilidade. Porque Josué tomou uma decisão nesse momento que ele não consultou a Deus. Ele não pediu para Deus. Aguarde aqui, toma um chá ali, vai ali, eu vou aqui para minha tenda, vou conversar com Deus, espera um pouco, certo? Ele não fez isso. Ele tomou a decisão de um acordo solene entre duas pátrias, entre dois estados, que ele não iria atacar, que ele ia respeitar aquele povo. E 3 dias depois se passaram, o que aconteceu? Eles descobriram que, na verdade, eles eram vizinhos. Moravam entre eles. Tinham uma cidade perto, que era muito grande, e mais 3. Eles tinham 4 cidades. E agora? Aí o povo ficou furioso. Aí sim eles queriam pegar esses gibeonitas aí, e Josué lembrou que, em nome de Deus, eles fizeram uma promessa. E aí vem o contexto para nós também. Em nome de Deus, nós falamos muita coisa. E nos nossos negócios, nós precisamos também representar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos também embaixadores, aquilo que nós também representamos. Então, quando nós fazemos um acordo, quando nós fizemos uma venda, quando nós fazemos um negócio com qualquer pessoa, nós precisamos ser justos, nós precisamos manter a palavra e tentar, por todos os esforços, entregar aquilo que nós prometemos entregar. E, gente, como é difícil isso. Pós-Covid, pós-pandemia, no cenário com desemprego, quantas pessoas estão aí com os nomes no Serasa, CNPJ, essas coisas assim, por conta dessa tribulação que nós passamos nesse nosso mundo, assolado por essa Covid. Embora tenha, com a Covid, despertado muitas pessoas a fazer estudo, a se aconselhar com Deus. E, da mesma forma, por esse motivo, estão se afastando de novo, porque está vendo passar. Então, nós precisamos manter a palavra. E foi isso que Josué fez. Só que Josué daí pegou e falou: peraí, vocês enganaram a gente, não era para ser feito dessa maneira, certo? E aí vocês vão fazer o quê? Eles vão pegar e servir, principalmente ao templo, com a lenha e carregando água. E, gente, esse pessoal aí, gibeonitas, eles não eram somente um povo qualquer, eles eram totalmente contrário, diferente daquela forma que eles apresentaram de início. Tinham pessoas fortes, valentes, eles eram pessoas de iniciativa, e agora eles passaram a servir. Mas não foi a servir num final de semana ou servir num dia específico. A ordem de Josué é que para sempre, e os historiadores, eles já marcam que passou de 100 anos esse povo servindo a casa do Senhor com trabalhos. Porém, eles tiveram que fazer alguns ajustes. Qual era esse ajuste? Eles deveriam aceitar, daquele momento em diante, ao servir de fato a Deus, a reconhecer a Deus como o seu Salvador. Ok? E eles também deveriam zelar pelo povo. Então, eles fizeram ali um comprometimento. Ok. E aí, o que se passou em seguida? Em seguida, nós vemos aí, eu vou pedir para a gente abrir de novo a palavra aqui no livro de Josué. Eu vou pular um pedacinho que eu ia ler aqui, essa parte, eu ia contextualizar essa parte aqui que nós lemos no versículo 14, mas eu já vou passar
devido ao horário, eu vou passar já para o capítulo 10, versículo 8. O que acontece aqui, ó? Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Abrom e Jarmute, de Laquins e Elon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram. Então, o que acontece? Como Gibeon pegou e ficou com medo da história do começo lá e foram lá tentar um acordo e conseguiram, infelizmente, ter esse acordo com Josué, os outros reis que faziam parte da nação dele falou assim, peraí, eles estão contra nós, o que é isso que eles estão fazendo? E 5 deles se levantaram para guerrear contra. E aí, eles não tinham lá um reinado, eles tinham a cidade como reinado, mas eles tinham pessoas ali como senadores, né, como os líderes, e daí esses líderes mandaram um recado lá para Josué, Josué, mantenha sua palavra, olha, nós vamos ser perseguidos aqui, vieram aqui, vão atacar a gente, estão vindo aqui 5 reinados aqui atacar a gente, nos socorre, nos ajuda, tal, e Josué, mais que de pronto, pegou a grande parte do seu exército e foi ajudar, ele foi honrar a palavra que ele tinha dito com relação a que, mesmo ele não eliminando a palavra, mas o povo ia estar podendo viver junto com eles. E aí o que aconteceu? Aconteceu a batalha, uma batalha muito diferente das outras, porque eram 5 reis contra o povo de Josué, certo? Então, era uma diferença muito grande com relação a um números e com relação a tudo que se imagina a guerra daquela época. Só que olha só o que aconteceu. Depois, em casa aí, você olha com mais atenção com relação ao capítulo 10, o versículo 8, e que Jesus e também do 8 para frente aí, que Deus ele interveio. Por que que ele interveio? Porque no momento que chegou a informação para José, o pedido de ajuda, Josué fez a coisa correta e Josué consultou a Deus. E eu vou ler aqui. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo. Isso no versículo 8, capítulo 10. Não tenha medo desses reis. Eu os entregareis na sua mão. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Ou seja, dessa vez Josué pediu orientação. Deus não somente concedeu, mas prometeu a ele que não iria ficar na mão dele. E aí o que aconteceu depois? Foram para a batalha. Houve granizo, houve pedras enormes que, quando o povo, uma grande povo dos seus inimigos estavam lá em grande número, as pedras eliminaram uma boa parte desses números, e aí a peleja estava muito grande, e Josué, com audácia assim, mas com a certeza do que Deus tinha prometido para ele, que ele iria vencer a batalha e não daria tempo de pelejar durante o dia todo e já acabar aquela batalha, e depois era uma região de muita montanha, gruta e tudo mais, tanto é que os 5 reis se esconderam numa gruta dessa, ele pegou e pediu para Deus que parasse o sol e também a lua, e assim aconteceu por quase um dia, e o sol parou. E depois a gente pode procurar na internet, até os cientistas comprovam que isso aconteceu. Inclusive hoje, dia 20 de abril, aqui no Brasil não dá para perceber, mas também está acontecendo uma eclipse solar, que em uma boa parte do planeta a gente não tem muito escuridão, não tem muita escuridão da Lua que entra na frente do Sol, porque o Sol está mais perto, e desculpa, a Lua está mais perto do Sol. E foi justamente isso que aconteceu. Deus fez com que a Lua ficasse mais perto da Terra naquele momento e tivesse mais incidência do Sol e tivesse mais claridade por mais tempo de relógio, maior tempo de brevidade daquele dia. E isso que aconteceu. E aí a batalha foi sendo vencida gradativamente, e no final da batalha, Josué já tinha visto que os reis estavam na gruta, mandou fechar com pedra, depois mandou tirar os 5 reis de lá, e no final do dia enforcou eles, esses 5 reis,
e, e, e assim acabou a batalha. Ou seja, Josué, ele colocou uma, um posicionamento em cima de algo que ele tinha certeza que Deus estava com ele. Aí eu pergunto para nós, assim, eu pergunto para mim, as minhas decisões, como estão sendo feitas? Os meus acordos, como estão sendo feitas? Ah, Cláudio, então quer dizer que não podemos fazer acordo com outras pessoas, outras nações? Não, não é isso. Ó, vamos ver lá em Levítico, vou voltar aqui, ó, Levítico 19, capítulo 19, 33 e 34. Levítico 19, 33, 34. Quando o estrangeiro está na nossa pátria, está na nossa terra, o 33, capítulo 19, verso 33. Quando um estrangeiro vier à terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro, o estrangeiro residente que vocês que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 35. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Ou seja, o estrangeiro, dentro da nossa pátria, nós devemos tratá-lo bem. O que aconteceu aí, que Deus estava entregando a terra prometida para o povo, para os israelitas, e que Deus não queria saber de oportunidade para entrar outros adoradores que viesse defamar a questão de Deus. E aí, nós vamos para a parte de reflexão. Nós vamos para o terceiro momento desse pensamento de hoje. Que esse terceiro pensamento diz assim, ó, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 138, está escrito lá assim, ó, os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade. Ele o cortou da pedra do mundo e os ligou a si. Tornou-se representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. Ou seja, o que nós somos? Qual é o nosso posicionamento aqui na Terra? Eu vou tirar o slide agora para a gente conversar um pouquinho mais de perto, para a gente conversar um pouquinho mais de perto aqui. Como é o nosso relacionamento? Como é o nosso comprometimento? Ou seja, nós pegamos essa história de Josué e muitas das vezes nós acabamos julgando ele pelo acordo que ele fez e achamos que ele não consultou a Deus. Mas olha só, nós também somos embaixadores. E sabe quem fala isso? Vamos ver no livro de Josué, capítulo 24, verso 14. E no verso 14 diz assim, ó: agora temam o Senhor e sirvam-o com integridade e fidelidade. E julguem fora os seus, joguem fora os, meu óculos está começando a ficar ruim. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, a ele do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas agora vem um comprometimento um pouquinho mais arrochado para nós, né? Eu e quem? Eu sozinho? Eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mas de que forma? Como é que nós vamos fazer isso? Aí nós vamos lá para frente, deixa eu pegar minha marcaçãozinha aqui. Vamos lá para frente. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, para não falar enganado para vocês. Pronto. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5,
Deixa eu afastar minha Bíblia aqui, que eu já preciso afastar um pouquinho a Bíblia para a leitura, né? No, no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 20. Encontraram aí, meu povo lindo? Nós embaixadores de Cristo, encontraram? Então vamos ler lá. Portanto, somos, o que nós somos aí? Embaixadores, olha só, de quem? De Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a quem? A Cristo. Lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Meus amados, então só tem uma coisa para a gente fazer hoje: reconciliar com Deus, sermos embaixadores, e olha só o que o nosso presidente, Ted, ele falou, ele leu, ele tem até um vídeo no YouTube aí com relação a esse comprometimento que nós, povo adventista, tem perante Deus, que nós somos um povo que Deus separou para que fizesse a obra, para que fizesse o levantamento da palavra, o comprometimento daquilo que ele deseja que nós preguemos. Ou seja, para isso, nós, como embaixadores, precisamos viver, de fato, essa questão de representando a quem? Representando quem? A Deus. Então, nós não podemos ser nós mesmos, nós não podemos ter os nossos gostos, nós não podemos... O embaixador é aquele que vai para outro local, que tem uma missão, e não é ele que está falando da coisa que ele gosta, mas para ele afirmar qualquer acordo, ou ele pedir qualquer coisa, primeiro ele tem que falar com o seu país. Ele tem que pegar o posicionamento do seu país e aí anunciar lá. Ou seja, nós temos que pegar o posicionamento de Deus, a palavra de Deus, nós temos que pegar aqui, ó, esse livrinho aqui, lindo, maravilhoso. O meu tá todo machucadinho, que tá na obra, né? O outro livro sagrado tá lá, na cabeceira da minha cama, com a minha adorável esposa, que tá em Fortaleza, que fez oração. À tarde eu tô indo para lá para ficar junto, passarmos o final de semana. E que bom, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu amado, que isso aconteça na tua vida e na minha vida. Vamos orar? Querido eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo que tu tens feito conosco hoje, fez lá no passado. Senhor, que coisa grande, Senhor. Que coisa maravilhosa, Senhor, parar, mover os tempos, mover os astros, Senhor, a fim de colocar ordem, colocar decência aqui no país, no planeta, para deixar aquele local, aquela terra, sem mácula, que deixasse aquele local um local agradável a Ti, para que tivesse realmente, de fato, uma adoração somente a Ti. Faça isso também conosco hoje, Senhor. Ajude que nós possamos adorar a Ti, ajude que nós possamos entregar o nosso coração a Ti. E, Senhor, aquela pessoa que, porventura, esteja escutando ou vai escutar, não sabe ainda nem o que é ser um adventista, coloque no coração de todos o comprometimento e entre no coração de todos para que nós possamos ser embaixadores de Ti aqui nessa terra. Senhor, que nós possamos nos entregar e rapidamente colocar em Tuas mãos e o Senhor venha fazer morada em nossos corações. Nós te suplicamos hoje. E, Senhor, proteja as crianças hoje. Proteja, Senhor, os professores. Proteja, Senhor, os pais das maldades, do engano e de toda a lascívia dessa terra. Que o Senhor pare, Senhor, não somente o céu, mas, Senhor, pare todos os anjos maus, todos 1/3 dos anjos caídos da terra aqui, que não venham fazer maldade com relação ao ser humano. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.